dando continuidade ao nosso painel, temos agora conosco o Dr. Rafael Augusto Silva Domingues. É até um pouco estranho chamá-lo desta forma, porque o Dr. Rafael Augusto Silva Domingues é um grande amigo, um amigo de longa data. Tive a honra de fazer a graduação junto com o Rafael. Depois, uma parte do doutorado também cursamos ao mesmo tempo. Então, é até estranho chamá-lo desta forma. Mas, sim, temos conosco o Dr. Rafael Augusto Silva Domingues. O Dr. Rafael defendeu a sua tese perante a USP com o título O ato administrativo praticado por entidades privadas na atividade econômica. Ele foi orientado pelo professor Gustavo Henrique Justino de Oliveira. Dr. Rafael, e para mim, permito dizer, querido amigo Rafael, parabéns pela tese. Eu me recordo, anos atrás, quando tomávamos um café rápido no centro, em que você me mostrava num guardanapo qual era a ideia inicial da sua tese, que já era muito impressionante, e muito feliz em saber que você a executou com mestria e com toda a justiça recebeu essa indicação. Prazer em revê-lo, como sempre, e, por gentileza, tenha a palavra para a sua apresentação. Prazer é todo meu, Ricardo. Me permita me chamar também de Ricardo, Dr. Ricardo Castanho. Cumprimento aos demais membros aqui dessa mesa e parabenizo a comissão por organizar esse evento, né? Um evento magnífico. É um daqueles que a gente pensa assim, né? Pelo menos fica essa sensação. Por que não foi feito antes, né? Fica essa coisa assim, essa sensação de tão boa, né? Pelo fato de ser uma iniciativa tão interessante, né? O título, portanto, da minha tese é esse, né? Que já foi anunciado, o ato administrativo praticado por entidades privadas na atividade econômica. Eu vou fazer a exposição, tentar me ater aqui aos 20 minutos, e para isso eu dividi essa exposição. A primeira parte eu vou falar um pouquinho da tese, da hipótese, do problema, da metodologia. A segunda parte eu vou falar um pouco que foi a primeira parte do meu trabalho. Vou falar do ato administrativo numa perspectiva institucional. E a terceira parte, que foi a segunda parte da tese, eu vou falar um pouquinho de pluralismo jurídico. E, finalmente, na terceira parte, eu vou falar sobre, vou expor um pouco, né, a síntese e as conclusões do trabalho. Então, como foi dito pelo professor Scaff e pelos professores que fizeram a apresentação, a ideia de uma tese é de que a gente tenha uma ideia, né? De que a gente abrace uma ideia, uma hipótese e tente desenvolvê-la. Antes dessa tese, qual foi o problema que me instigou e que me levou a fixar essa tese como uma meta ou como um alvo, né? O problema foi tentar entender qual seria a melhor explicação teórica para uma situação prática que a gente percebe todos os dias e que teve presente aqui. Eu tive a chance de assistir às primeiras palestras do primeiro dia, do dia anterior e de hoje também, e eu percebi que esse problema parece que está presente em quase todas elas, que é um pouco desconhecido no Brasil e mais conhecido na doutrina portuguesa, que são as relações privadas de poder, né? Aqui quase não se fala de relações privadas de poder, mas elas estão presentes nas plataformas digitais, elas estão presentes em grandes entidades como a FIFA, entidades privadas que, digamos assim, exercem o poder em grandes fatias da sociedade, né? Uma sociedade, principalmente agora a sociedade contemporânea, uma sociedade complexa e altamente tecnológica, né? E aí, no trabalho, eu vou chamar essas relações privadas de poder de um micropoder. Então, como é que a gente pode explicar esses
essa situação de micropoder, né? Como é que eu explico isso do ponto de vista jurídico, teórico, e como é que eu legitimo o exercício desse micropoder? Como é que a autoridade, que são verdadeiras autoridades, né? É um verdadeiro governo ou microgoverno, eu uso essa expressão bastante, muitas vezes na tese, a ideia de microgoverno, como é que isso se explica para o mundo do direito? Isso é uma situação de fato, né? Isso é extrajurídico, isso é poder meramente econômico, isso é meramente poder tecnológico, ou isso é de fato um poder jurídico, né? Então, a minha hipótese, esse foi, portanto, o problema, e a minha hipótese foi, portanto, tentar aproximar essas situações, essas relações privadas de poder, desempenhadas por entidades privadas, nesse âmbito da atividade econômica, do ato administrativo, porque a hipótese foi fixada no seguinte aspecto: se o ato administrativo ou o arcabouço do ato administrativo explica o exercício do poder pelo Estado, pela administração pública, ainda que por aproximação, por que não utilizar esse arcabouço para explicar também essas relações privadas de poder, esse micropoder exercido na iniciativa privada? Então, essa foi a minha hipótese, né? E aí, a gente poderia chamar isso, para não causar maior, digamos assim, desconforto, ou um espanto maior inicial, a gente poderia chamar isso de quase ato administrativo, ou de ato administrativo por equiparação, enfim, não me preocupei tanto com relação a esse aspecto. Então, rapidamente, né, o que marcou bastante a minha tese foi a questão da metodologia, porque eu percebi que existia uma crise epistemológica, e isso, como eu estava dizendo, é possível de se notar na maioria dos trabalhos que foram apresentados aqui. A gente teve aqui, no primeiro dia, a questão da normatividade extralegal, a questão do conceito de moralidade da autonomia, como é que a autonomia se explica, né? A questão da integração das lacunas contratuais, enfim. Hoje, criptomoeda, Uber, enfim. Então, me parece que o problema existe essa ligação, essa identidade, né? Muito forte, muito presente. E essa crise epistemológica, muitas vezes, como é que se supera isso, né? O Thomas Kuhn, ele tem um livro bastante interessante, que é o da Estrutura das Revoluções Científicas, e que ele dá mais ou menos o caminho no sentido de que, quando existe essa crise, muitas vezes a gente não é suficiente a gente utilizar os instrumentos tradicionais. Então, a gente precisa criar novos mecanismos, novos instrumentos, às vezes até vocabulário novo, até léxico novo, que foi o que eu tive que fazer aqui nesse trabalho também. Então, essa parte da metodologia, da primeira parte, ela foi muito marcante no meu trabalho, porque eu tive que recorrer à filosofia política, né, e tive que recorrer à filosofia do direito. Então, está aí a questão da interdisciplinaridade, né, com os outros ramos do direito, e também fora do direito. Tive que tratar um pouco de antropologia, um pouco de psicologia, mas para tentar entender dos três pensamentos jurídicos, por assim dizer, que a doutrina identifica, decisionismo, normativismo e institucionalismo, eu acabei percebendo que o institucionalismo poderia me fornecer um caminho melhor para a compreensão dessas crises epistemológicas, em razão de que o próprio normativismo, a norma jurídica, ela em si já está em crise, né? Então, foi partindo para essa questão metodológica do Maurice Horliou e do Santi Romano, né, que são os dois, vamos dizer assim, principais expoentes, principais autores do institucionalismo, e também como primeiro pilar da minha tese, né? E pluralismo jurídico também, ou pluralismo institucional, porque o pluralismo, eu identifiquei na doutrina pelo menos 3 tipos de pluralismo. O pluralismo normativista, que não foge muito da doutrina tradicional, um pluralismo sociológico, que aí vai para o constitucionalismo societal,
o Gunther Tordná, né, que inclusive foi citado aqui pelo Dr. Igor anteriormente, e, finalmente, o pluralismo institucional, que, para mim, me pareceu o método mais adequado para tratar disso. Então, esse foi o primeiro pilar da minha tese. E o segundo pilar, ainda na metodologia, eu tive que mergulhar na ética aristotélica, porque o institucionalismo ele acaba tratando de uma ética da reciprocidade e oferece pouco ferramental para entender bem isso. Então, esses foram os dois pilares em que se baseou a minha tese, né? Então, dentro dessa ideia, eu utilizei a minha hipótese foi de que o ato administrativo também será capaz de explicar, ou o seu ferramental serviria para justificar, legitimar juridicamente essas decisões privadas num contexto de micropoder, de relação privada de poder, uma vez que o contratualismo por si só seria insuficiente, né? A gente pega, por exemplo, o Uber ou as plataformas digitais em geral, termos e condições de uso, aquela política de privacidade, isso tudo fica como se fosse contrato, mas isso não explica, porque não tem contrato, não tem autonomia da vontade ali. Então, eu precisaria de uma explicação teórica melhor, que eu fui achar, ou que fui pegar emprestado no ato administrativo. E aí, a primeira parte do trabalho, portanto, eu fiz na perspectiva do institucionalismo, aqui eu já estou entrando na segunda parte, vou ter que adiantar, porque o meu tempo já está se estendendo. Nessa segunda parte do trabalho, eu falei bastante, eu desenvolvi o ato administrativo nessa perspectiva do institucionalismo. Então, o que eu pude perceber é que a ideia, o conceito de ato administrativo, ele foi formulado, ele foi cunhado numa perspectiva autoritária, numa perspectiva monológica, numa perspectiva, vamos dizer assim, arbitrária e verticalizada, né, de imposição do poder. E aí, vamos dizer assim, nessa visão tradicional, na origem do ato administrativo, não teria por que pegar o ato administrativo emprestado, ou esse arcabouço, ou esse ferramental, para as relações privadas de poder, porque eu estaria agravando ainda mais uma situação desigual, estaria transformando ela numa situação ainda mais desigual. Mas se eu entender, que foi o que eu procurei fazer nesse capítulo, nessa primeira parte do trabalho, se eu entender que o ato administrativo sofreu uma evolução, ele deixou de ser aquele ato administrativo ou aquela decisão autoritária, verticalizada, monológica, imposta de cima para baixo, e começar a entender que, dentro de uma evolução, o ato administrativo passou a ser mais horizontalizado, mais consensual, mais dialógico, deixou de ser estático como decisão pontual, multiforme, e passa a ser mais dinâmico, praticado num contexto de procedimentalização, de relação jurídica. Se eu consigo perceber ou enxergar o ato administrativo dessa forma, eu começo a perceber que o seu ferramental pode sim ser utilizado para essas relações privadas de poder. E aí, enfim, essa foi a dissertação, para vocês terem uma ideia, tem 500 páginas, essa primeira parte aí tem, somado primeiro e segundo capítulo, tem 100 páginas cada um. Então, o que ele vai fazer é dar uma espécie assim de giro de Copérnico para tentar entender o direito numa outra perspectiva, né? Já foi falado aqui a questão da consensualidade. E está correto, por quê? Né, nessa perspectiva? Porque o direito, ele tradicionalmente, a gente tem uma visão do direito que, por trás dela, tem uma ética muito de controle social, que enxerga um homem mau. Então, é como se o Estado e o indivíduo fossem inimigos, né? O Estado impõe e o cidadão obedece e ponto final. Então, se a gente faz essa rotação, se a gente muda esse ângulo e por isso que eu falei de antropologia, de psicologia, começa a enxergar o homem não mais como um homem mau, mas como um homem
como de fato a antropologia nos ensina, o homem bom, embora sujeito a erros, sujeito a falhas, né? Mas, enfim, um homem que é capaz de ter a espontaneidade, é capaz de ter atividade e não a mera passividade diante do Estado. O homem não como uma pessoa inerte que é simplesmente influenciado pelo Estado, com todas essas teorias de comportamento, enfim, mas com o homem num sentido mais positivo, mais afirmativo, no sentido de que ele é dono das suas ações, que ele pode agir de forma diferente. Então, esse giro de uma ética do controle social, que é bem russoniana, para uma ética das virtudes, que é uma ética aristotélica, ela ajuda a compreender essa questão. E aí, já passando para a segunda parte da tese, a segunda parte do trabalho, eu desenvolvo um pouco mais a fundo a ideia do pluralismo jurídico. Não é o pluralismo normativo, que ele se limita simplesmente a delegações, a atribuições de competência, enfim, mecanismos tradicionais que a gente já conhece. E nem ao pluralismo sociológico, dessas teorias de teoria de sistema, do constitucionalismo multinível, que hoje na União Europeia se fala bastante, mas de um pluralismo institucional temperado ou corrigido o rumo por essa ética aristotélica, que é uma ética que muda a perspectiva do homem mau para o homem que pode fazer as coisas boas, e com isso eu exploro vários conceitos da filosofia política, especialmente de MacIntyre, que vai falar de microcomunidade, por isso que eu usei o termo micropolítica, microdireito na tese, né, emprestando essa ideia de microcomunidade do MacIntyre, e para dizer o seguinte, que esse giro de perspectiva, ele é um giro que desloca o olhar do direito de um olhar da terceira pessoa, ou seja, alguém vendo de fora e apontando o dedo, criticando, punindo, e passa a ser um ponto de vista da primeira pessoa. Então, esses conceitos eu tive que buscar lá na filosofia política, para o direito, para poder tirar o direito dessa circularidade, quer dizer, desse raciocínio em círculo que a gente não consegue sair do lugar muitas vezes. Então, através desse ponto de vista da primeira pessoa, no direito, me parece que existe um ganho, não é? E a própria legislação e a própria doutrina moderna já percebeu isso, quer dizer, o problema, como eu estava dizendo no começo, já está sendo identificado por vários autores, vasta doutrina, aqui a maioria das teses já falou. A questão são soluções, né? Quais são as soluções que a gente pode apresentar, né? Então, por exemplo, a LINDB, né, a Lei de Introdução, ela trouxe um princípio, que é o princípio da empatia, que desloca esse ponto de vista, mas ele ainda não coloca, me parece, no seu devido lugar, porque ele vai falar. O princípio da empatia, ele desloca do sujeito da terceira pessoa, não agente da terceira pessoa, com o sujeito da segunda pessoa, que olha a situação de uma forma um pouco neutra, né? Eu ainda acho que a ética aristotélica é melhor porque ela gira a terceira, não para a segunda, mas para a primeira pessoa. Isso tem uma série de implicações em termos éticos, em termos de construção do direito. E aí, isso significa que existe nessas relações privadas de poder, existe uma espécie de retorno, não ao direito público das prerrogativas, lá na origem do direito administrativo francês, né? Então, o professor Vasco Pereira da Silva fala do trauma de infância, tem uma obra interessante sobre isso, em busca do ato administrativo perdido, mas um retorno para o direito político. Direito político não a política tradicional, a política partidária que a gente está acostumado, mas a política nesse sentido que eu mencionei no começo, de micropolítica, ou seja, naqueles espaços de microcomunidade onde é possível desenvolver o direito ou normas institucionais
que também são direito. Então, portanto, uma das conclusões, eu já vou antecipar aqui, é de que esse poder, ou essas relações privadas de poder, muitas vezes, elas não podem ser simplesmente chamadas de poder de fato, poder econômico, poder tecnológico, mas são poder jurídico, no ponto de, sob o ponto de vista do institucionalismo, do pluralismo institucional. Pode não ser do ponto de vista normativo, mas a gente já viu que o normativismo não resolve esses problemas, né? A gente já identificou essa crise epistemológica. Então, me parece que esse retorno, existe um ganho importante para essas relações privadas de poder, na medida em que eu passo a utilizar esse ferramental do ato administrativo. Por exemplo, transparência. Né? A gente vê em arbitragens privadas, a doutrina já identifica a necessidade de conferir transparência a essas decisões arbitrais, ou mesmo, já foi falado aqui em uma das teses anteriores do Uber, ao que foram feitas sugestões de regulação, a questão de tornar essas plataformas digitais menos opacas, quer dizer, conferir transparência. Então, a gente percebe que existem princípios, sim, do direito público, que podem e devem ser usadas também nessas relações privadas de poder. E por isso que, já entrando agora, o tempo acabou na última parte das conclusões, eu concluo que a autoridade ela ainda é necessária para a sociedade contemporânea, para o direito. Então, a ideia de heterarquia, que é uma ideia lá da teoria dos sistemas, enfim, do funcionalismo societal, ela, me parece, essa é a minha conclusão, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu ainda insisto na ideia de autoridade e vou além para dizer que essa autoridade existe não só no Estado, na administração pública, mas ela é uma realidade prática que existe nessas relações privadas de poder. Então, se ela é uma realidade, nós precisamos saber lidar com ela. E a minha conclusão é essa, de que esse ferramental do ato administrativo pode ajudar nessa empreitada. E é óbvio que vai ser necessário um novo vocabulário, como, por exemplo, eu trato na tese a ideia de autorregulação privada. Essa expressão, esse conceito, até arrepia para parte da doutrina, fala, esse conceito não existe. Como assim autorregulação privada? Mas é um conceito que eu trago novo aqui porque ele dá essa ideia de que as normas institucionais também são direito, também são jurídicas, e isso traz um ganho para a sociedade e para os direitos fundamentais. A ideia de porta dupla que eu uso em relação aos direitos fundamentais, a revisão do conceito da eficácia imediata, que no Brasil a doutrina majoritária fala que a eficácia das normas sobre direitos fundamentais é imediata. Isso me parece que é um erro e agrava e deixa o cidadão mais vulnerável em vez de proteger. Então, na tese, eu vou dizer que ela tem que ter efeito imediato. Enfim, me parece que é necessário uma mudança de perspectiva, de metodologia, uma mudança epistemológica no direito. Eu fiz essa sugestão, né, esses dois pilares, institucionalismo e ética aristotélica, e espero que, com isso, essa é a minha esperança, a gente tenha um novo marco teórico e uma nova agenda para o direito administrativo brasileiro nesse sentido. Peço desculpas por ter excedido 2 minutos, agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo pela organização, saúdo a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Uma honra receber a síntese da sua tese, da sua pesquisa tão profunda e tão propositiva. E de fato, trazendo uma inovação tão importante numa nova perspectiva essencial, né, para o direito administrativo e para entender as relações de poder. Parabenizo novamente pelo brilhantismo da tese, que com muita justiça recebeu a indicação para a premiação.